Vamos lá, galera, mais uma questãozinha de lei cinética usando dados experimentais para descobrir qual é a ordem da reação. Nossa reação está montada ali, AB produzindo C, e as informações contidas no quadro abaixo falam sobre os experimentos. A gente vai comparar dois experimentos, vai analisar o efeito na velocidade da variação de uma das concentrações dos reagentes. Começando genericamente, nossa equação da velocidade seria V igual a K, concentração dos reagentes elevada a essa ordem. Como a gente não sabe se a reação é elementar, a gente também não tem etapa lenta da reação, a gente vai ter que descobrir aqui em função dos dados experimentais. V igual a K, reagente aqui é A, elevado à sua ordem, vou chamar de X agora para dar uma variada, e B também elevado à sua ordem, vou chamar de Y também. Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou comparar dois experimentos e analisar o que acontece com uma concentração e o que acontece com a velocidade. Do experimento 1 para o experimento 2, o que está acontecendo? A concentração de A está indo de 1 mol por litro para 2 mol por litro. Então, ela foi multiplicada por 2 desse experimento para esse experimento. Eu vou analisar o que aconteceu com a concentração de B. Ela foi de 1 para 1, então ela continuou igual. Consequentemente, o que aconteceu aqui na velocidade foi responsabilidade única e exclusivamente do que aconteceu com a concentração de A. Então, o que a gente observa aqui com a velocidade? Ela foi de 0,02 para 0,04. Também foi multiplicada por 2. Pensando aqui algebricamente aqui na matemática, ó, A foi multiplicado por 2. Então, esse 2 está elevado a x. Qual foi o efeito lá na velocidade? A velocidade também foi multiplicada por 2. Então, ele também foi multiplicado por 2. Ou seja, resolvendo essa equação exponencial aqui, x vai ser igual a 1. Significa que a ordem aqui do reagente A é exatamente 1. Vou fazer o mesmo raciocínio, só que aqui para o reagente B. Já sei que A está elevado a 1 e B está elevado a y. Vou escolher lá nos meus experimentos 2, aonde a concentração de A se mantém constante e a concentração de B varia. Vou observar aqui, ó, do experimento 1 para o experimento 3. Concentração de A manteve igual. Então, eu vou poder analisar aqui, ó, o efeito da minha variação na concentração de B, que foi multiplicado por 2, vai gerar uma alteração na velocidade que é só associada ao que aconteceu com a concentração de B. O que aconteceu com a velocidade? Ela foi de 0,02 para 0,08. Ela foi multiplicada por 4. Não quero que vocês pensem em 4. Quero que vocês pensem que o 4 ele é o 2 elevado ao quadrado. Então, observa aqui qual foi a variação de 1 e o efeito na variação na velocidade. Algebricamente, o que aconteceu aqui? A gente multiplica a concentração de B por 2 e esse B está elevado a Y. Qual foi o efeito lá na velocidade? O efeito na velocidade foi que ele foi multiplicado por 4. Vamos resolver essa equação daqui. 4 é igual a 2 elevado a Y. 4 fator esse 4. 2 elevado ao quadrado é igual a 2 elevado a y. Resolvemos aqui nossa função exponencial, então y é igual a 2. Eu descobri que a ordem desse reagente B é ordem 2. Ele está variando de maneira quadrática, cada quadrado, B está elevado ao quadrado. Então, vamos fechar aqui. Nossa equação da velocidade foi V igual a K, concentração de A elevado a 1 e concentração de B elevado a 2. Ainda posso aproveitar para calcular a ordem global dessa reação. Ordem global é uma ordem mais a outra ordem. Nesse caso daqui, 1 mais 2, essa reação é uma reação de terceira ordem. De qualquer forma, a gente quer só a equação da velocidade. Certa seria a letra D, não, letra E. A elevado a 1 e B elevado ao quadrado. Topíssimo. Vamos fazer mais uma agora para a gente fazer de velocidade média. Velocidade média. A reação de decomposição da amônia gasosa num recipiente fechado foi realizada
em um recipiente iniciado no horário noturno de laboratório. Ok, está aqui a nossa reação perfeita. A tabela indica a variação na concentração do reagente em função do tempo. Então, ó, variação na concentração em função do tempo é exatamente aquela velocidade média. Velocidade média igual a variação da concentração sobre a variação do tempo. Letra A. Determine em mol por litro por hora a velocidade de decomposição do NH3 no horário compreendido entre 10 horas da noite e 2 horas da manhã. Vai na fé, ó, aqui minha formulinha já está até montada. O que eu quero saber? Eu quero saber a velocidade média entre 10 da noite e 2 horas da manhã. Entre 10 da noite e 2 horas da manhã. O que a gente vai observar aqui? A variação da concentração. Concentração final, 2 horas da manhã, qual era a concentração de NH3? 4 mol por litro. Então, vou colocar aqui 4 mol por litro. Qual era a concentração inicial? Lembrando, ó, por que eu estou fazendo isso? Porque variação da concentração é concentração final menos concentração inicial. Prosseguindo, então, concentração inicial era 8, Fé, 4 menos 8. Isso tudo dividido pelo tempo. De 10 horas da noite até 2 horas da manhã, foram 4 horas que se passaram. Então, 4 menos 8 está dando menos 4 sobre 4, e a gente achou que a velocidade média, então, vai ser menos 1 mol por litro por hora, isso para o NH3 aqui na nossa reação. Certo? Letra A, então, está produzida aqui. Ele pede a velocidade não necessariamente em módulo, então a gente pode colocar o sinal ou pode deixar sem sinal. Aqui a gente está falando do NH3, então ele está sendo consumido, ele está sendo diminuída a sua concentração ao longo do tempo, então faz sentido a gente ter essa taxa negativa aqui, por incrível que pareça. Letra B. Considerando que essa reação seja elementar, a gente adora reações elementares. Por quê? Porque as reações elementares é só você observar o balanceamento dela para saber exatamente a equação da velocidade. A ordem de cada reagente vai ser exatamente o coeficiente estequiométrico do reagente naquela reação. Vamos terminar de ler, como ficará a velocidade da reação se reduzimos a metade da concentração molar de amônia sem alterar as demais constantes físicas. Se eu quero analisar uma alteração na concentração associada a uma alteração na velocidade, eu vou ter que achar a equação da velocidade. Então, vamos lá. Equação da velocidade. V igual a K, vezes concentração de reagente. Quem é reagente aí? NH3, toma aí NH3. NH3 elevado a quem, ó? Sei que a reação é elementar? Sei. Então, vai na fé elevado a 2, porque, ó, vou atravessar tudo aqui, porque esse 2 vem diretamente lá do balanceamento. A gente adora reações elementares. Isso sempre vai acontecer para as reações elementares. Dando prosseguimento, eu vou ver porque ele dá uma mexida ali na quantidade de NH3. O que ele fez? Ele reduziu a metade a concentração de amônia. Então, ele pegou esse valor aqui, ó, e reduziu por 2. Só que, de novo, essa concentração de NH3, essa variável da função, ela está elevado ao quadrado. Então, o efeito que ela vai gerar aqui na velocidade vai ser o quadrado do efeito na concentração. Se a concentração foi reduzida à metade, é porque o quadrado dessa metade é que vai gerar alteração na velocidade. Qual vai ser a alteração na velocidade? Essa velocidade vai ser dividida por 4, porque é o quadrado do efeito que foi feito lá naquela concentração. Então, a velocidade final vai ser igual à velocidade inicial dividida por 4. Então, como ficará a velocidade da reação? Velocidade da reação vai ficar desse formato. Velocidade inicial divididas por 4. Certíssimo. Vamos fazer mais uminha para a gente treinar mais sobre cinética. Agora, fala que a reação
que pode ocorrer no ar poluído é essa reação daqui. De novo, mais uma reação para a gente. Respira fundo, vamos lá, mais uma. Foram realizados 3 experimentos a 25 graus Celsius para estudar a cinética do processo. Eu quero a expressão matemática da lei da velocidade, equação da velocidade, e eu quero o valor numérico dessa equação da velocidade. Respira fundo, fé e vamos lá. O que eu tenho que saber? Reação elementar? Não, não me disse. Reação tem etapa lenta descrita? Não, não está descrita. Então, eu tenho aqui os meus dados experimentais. Vou ter que usar os dados experimentais para achar a equação da velocidade. Já vamos começando aqui. V igual a K, concentração de reagentes. Quem são os reagentes? Tem reagente ali que é o NO2, está elevado não sei a quê, e o reagente ali que é o O3, está elevado também não sei a quê. Vamos analisar e comparar 2 experimentos e ver o efeito na velocidade. Ó. Do 1 para o 2, concentração de NO2 ficou igual. Então, ó, a concentração do O2 foi duplicada. Eu peguei aqui o O2, por sinal, está errado aqui, é O3 nessa tabelinha, é uma rasurinha aqui. Então, ó, a concentração do O3 foi multiplicada por 2, só que 2 está elevado a Y. Eu vou ver o que aconteceu lá com a velocidade. Ó. A velocidade foi de 2 até 4. De 2 até 4 também foi multiplicada por 2. Ou seja, 2 é igual a 2 elevado a Y, então y é igual a 1. A ordem do ozônio aqui, do O3, é primeira ordem, é ordem 1. Quando você faz alguma coisa na concentração, exatamente a mesma coisa que você fez na concentração vai gerar o efeito na velocidade. Vamos fazer a mesma coisa, só que agora pro NO2. Já temos que V igual a K, concentração do NO2 a X, não sei quem é, e concentração do O3 elevado a 1, já sei qual é. Vou comparar, ó, experimento 3 para o experimento 1. Do experimento 3 para o experimento 1, ó, a concentração de NO2 está mudando. Só que a do ozônio também. Então, nessa situação, eu até posso analisar o que acontece lá na velocidade, já que eu já sei a ordem do ozônio, mas é aumentar a dificuldade, né? Mais variável que a gente tem para considerar aí na questão. Então, o que é melhor a gente fazer? A gente escolher outros 2 experimentos, ó. Vamos observar do 2 para o 3. Aqui a gente tem, agora sim, o ozônio igual. Então, vai ser muito melhor a gente usar esse 2 e 3 do que usar o 1 lá em cima. Uma outra observação também, ó. Repare que a concentração é 5 e na de baixo é 2,5. Para a gente não ter que inverter a nossa linha de raciocínio, interpreta que você está indo simplesmente do 3 para o 2. É a mesma coisa a gente analisar que isso foi multiplicado por 2. Então, indo do 3 para o 2, a concentração do NO2 foi multiplicada por 2. Então, vou botar aqui, ó, foi multiplicada por 2. Só que está elevado a x. Vamos ver o que acontece lá com a velocidade. Foi de 2 até 4. De 2 até 4 foi multiplicada por 2. Vai na fé. Multiplicou por 2. Então, 2 elevado a x é igual a 2. Chegamos em x, também vai ser 1, também vai ser ordem 1 em relação ao NO2. Então, nossa equação da velocidade fechou em V igual a K, concentração de NO2 elevado a 1 e concentração do ozônio. Letra A, pronta e certa. Letra B, agora eu quero o valor numérico da constante de velocidade. Pega, ó, qualquer um dos experimentos, substitui os valores aqui na nossa equação e vai ser feliz. Então, por exemplo, esse experimento 1, vou substituir os valores de cada variável com os valores aqui do experimento 1. Então, no experimento 1, a velocidade era 2 vezes 10 a menos 2. Então, aqui no lugar da velocidade, eu vou colocar 2 vezes 10 a menos 2. É igual a K, é o que eu quero saber, constante cinética, vezes concentração de NO2. Vai na fé aqui, ó, cadê a concentração de NO2? Tem um valor numérico, 5 vezes 10 a menos 5, não está elevado a nada, né? Está elevado a 1, por isso que a gente fechou aqui já.
e a concentração do ozônio, 1 vezes 10 a menos 5, já vou chamar direto de 10 a menos 5 aqui. Isolo K, para a gente resolver nossa parte numérica da equação, 2 vezes 10 a menos 2, divididos por 5, vezes 10, 10 a menos 5, 10 a menos 5, 10 a menos 10. Aí vai cortar o 10 a menos 10 com 2 desse daqui, ele vai para lá para cima, vai ficar 10 a 10. 10 a 10 menos esse 2 vai ficar 10 a 8. E 2 divididos por 5 vai dar 0,4. Cheguemos então em 0,4 vezes 10 a 8. Vamos usar um zerinho aqui para a gente fazer a anotação científica bonitinha. Ficou 4 vezes 10 a 7, que é o nosso K cinético aqui, a nossa constante cinética. A unidade dessa constante cinética a gente não precisa colocar aqui, mas a gente poderia calcular ela. Ó. Se a gente isolar o K nessa formulinha, nessa equação da velocidade, a gente acha que K é igual a velocidade sobre uma concentração vezes outra concentração. Então, K tem uma unidade que pode ser calculada. Cai nos vestibulares mais complexos. Enfim, o que a gente tem que analisar aqui? A velocidade tem a unidade de mol por litro para cada segundo. Unidade de concentração aqui, uma é mol por litro e a outra também é mol por litro. Corta um mol por litro com outro mol por litro. E aí vai sobrar aqui em cima litro a cada mol por segundo. Essa vai ser a nossa unidade de K. Não necessariamente precisamos fazer o cálculo de K. Pode deixar aqui adimensional 4 vezes 10 a menos 7. Tá certíssimo, lindo e maravilhoso. Show!